Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2024. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Lembrando que esse estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, da cidade de Curitiba. E demais estudos já realizados da Revista Espírita e outros estudos também promovidos pela Casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá também você vai encontrar um link permanente para participar dos estudos que ocorrem online, como é o caso da Revista Espírita. Então, se você está assistindo este estudo de forma gravada pelo YouTube, saiba que você pode participar conosco todo sábado às 14h30 e o link está lá no nosso site. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita e chegamos ao estudo de número 39. Nós estávamos estudando na semana passada as dissertações espíritas e vamos dar continuidade neste mesmo tema que Kardec trouxe para nós. Então, o próximo tema agora sobre as dissertações espíritas é o progresso intelectual, enviado pelo senhor Sabot de Bordeaux. Poderia ler para nós, Pereira? Posso sim. Boa tarde a todos. Estão dando continuidade aí ao nosso estudo, né? Como o Lero colocou, o progresso intelectual e moral, enviada pelo senhor Sabot de Bordeaux. Então vamos ao texto. Venho dizer-vos que o progresso moral é o de mais útil aquisição, porque nos corrige de nossos maus pendores e nos torna bons, caridosos e devotados aos nossos irmãos. Entretanto, o progresso intelectual também é útil para o nosso adiantamento, porque eleva a alma, faz com que julguemos mais corretamente as nossas ações, facilitando assim o progresso moral. Inicia-nos nos ensinos que Deus nos tem dado há tantos séculos, por homens de méritos diversos, que vieram sob todas as formas e em todas as línguas, para nos dar a conhecer a verdade. E que outros não eram senão espíritos já avançados, enviados por Deus para desenvolverem o entendimento humano. Pereira. Olha que interessante, né? Então ele já traz aqui bem no comecinho, quase que um resuminho. O que é uma evolução moral, né? Ele traz aqui, olha, a evolução moral corrige nossos maus pendores e nos torna bons, caridosos e devotados aos nossos irmãos. Então ele já traz ali o que é uma evolução moral, né? A gente ter essa correção das nossas inclinações ao mal, ao mesmo ponto que ela já nos torna bons, né? Que ela vai nos tornando bom. Aí ele vem a palavra, né? Caridosos e devotados aos nossos irmãos. Então, eu sou bom, eu sou uma pessoa que tem uma elevação moral, tá? Mas você é caridoso com seu irmão? Você é devotado para ajudar o seu irmão? Ah, não, isso eu não faço. Então, você não está numa boa evolução moral ainda. E aí ele vem trazer aqui no progresso intelectual uma coisa que corroborou com o que você falou da semana passada, né? Que você até comentou que normalmente ele vem a evolução primeiro intelectual, tecnológica e tal, né, para ajudar na evolução moral. E aí ele vem trazer exatamente isso aqui, né? Ele comenta que a evolução aqui intelectual, né, facilitando assim o progresso moral. Né? Então, interessante que veio bem certinho no que você comentou da vez passada, né? Então, a gente sabe que nós tem que sempre andar em marcha quase que similar a moral e a intelectual, mas às vezes vem a intelectual, né, um pouco antecipado, até para uma forma de ajudar nessa evolução moral. Isso aí, isso para mim é um ponto muito importante, que é uma questão assim, a filosofia, por isso que é uma filosofia, e ela tem essa questão da fé raciocinada que nós sempre falamos. Como você vai ter uma fé raciocinada se você não tem o desenvolvimento intelectual? Você tem que conhecer as coisas para você analisar.
Você está entendendo? Até mesmo, eu sempre falo, até às vezes, nas questões da caridade, né? A gente fala tanto de fazer a caridade. Mas será que nós sabemos fazer a caridade da maneira correta? Não é esse bonzinho chegar lá e distribuir bens, não, ela envolve muito mais coisa, né? Então você desenvolve o teu conhecimento intelectual para você discernir qual o melhor procedimento para aquela pessoa que está precisando, né? Então, quanto mais desenvolvimento intelectual tem, mais condições você tem de analisar as situações para você, vamos dizer assim, racionalmente compreender que aquilo é ruim, é errado, mas baseado em fatos, lógico, não por medo, por temor, ou por que o padre, porque eu não sei o quê, porque sei lá, falou lá para você, que, né, um guia falou, não, você está entendendo aquilo porque faz sentido. Se não for assim, você vai ficar sempre na dependência dos outros. Você pode ser uma pessoa boazinha e tal, porque os outros falaram, você aprendeu, está correto, mas o desenvolvimento mesmo, moral, correto, que ele fala ali, né? Ele tem que ter essa questão da intelectualidade para ser, vamos dizer assim, utilização do livre-arbítrio da forma mais correta, da forma pura, né? Então não teria sentido isso, né? A justiça, onde é que estaria na justiça, vamos dizer assim, né? A lei divina é baseada nisso, né? E é assim mesmo, quanto mais nós conhecemos, por isso que o próprio Evangelho diz, quanto mais você sabe, mais você é condenado, digamos assim, né? Mais você é responsabilizado, né? Até na lei, nas leis nossas aqui do mundo terreno é assim. Você sabe disso, talvez a pessoa muito mais inteligente, às vezes a lei tem que ser mais severa para ela, porque ela conhecia, ela sabia, né? Ela entendia perfeitamente que aquilo é errado. E uma pessoa que elas consideram lá, por exemplo, hoje que é deficiente aí, intelectual aí, que não pode, que não sei o quê, ela não é nem condenada às vezes porque ela não tinha discernimento daquilo. Uma criança, por exemplo, comparar uma criança com um adulto. Então, na minha opinião, tem que ser assim mesmo, não tem outro caminho para a gente analisar, né? Sim. E aí o finalzinho eu também achei muito pertinente, como ele comentou, que ele diz assim, ó, inicia-nos nos ensinos que Deus nos tem dado há tantos séculos por homens de méritos diversos que vieram sobre todas as formas e em todas as línguas para nos dar a conhecer a verdade e que outros não eram senão espíritos já avançados, enviados por Deus para desenvolverem o entendimento humano. Isso é que interessante, né? Ele vem reforçando essa questão, sim, e isso que eu acho interessante não, é o espiritismo que veio e tal, é a única religião que vai ser a religião do futuro. Não, pode ver, o Espírito está dizendo que eles vieram de todas as formas, sobre todas as línguas, em todos os tempos. Então, Jesus, outros profetas lá, que outras religiões, né, acreditam que tem como seu mestre lá, como Maomé e tal, são pessoas que vieram e trouxeram ensinamento. Agora, a forma como nós interpretamos esse ensinamento é o que vai nos conduzir, né? Então, o ensinamento está aí nas diversas religiões, nas diversas denominações religiosas, né? E a forma como nós interpretamos ela é que nos vai conduzir a uma boa moral ou não. Isso é perfeito. Até se você analisar na época de Jesus, Jesus usava uma linguagem figurada, parábolas, porque aquele povo não tinha conhecimento intelectual para assimilar, se ele falasse da maneira mais direta, mais objetiva, todas as questões do Evangelho. Já quando veio a filosofia espírita, já, vamos dizer assim, abriu-se um pouquinho mais. Mas mesmo assim, os próprios espíritos, em algumas perguntas que o Kardec faz aos espíritos, ele responde: vocês ainda não têm condições de interpretar isso, de conhecer isso. Né? Que ele está referindo isso? Na questão moral? Não, ele está se referindo à questão intelectual. Você teria que entender um pouquinho mais. Né? Então, muitas coisas ainda na filosofia espírita que veio nos abrir esse véu do mundo espiritual, muitas coisas ainda ficou um pouquinho sem respostas. E os espíritos respondiam claramente isso. Vocês ainda não têm condições de assimilar esses conhecimentos. Ele está se referindo ao quê? Intelectual. Por isso que é importante a gente estar sempre estudando, conforme a gente vai estudando, vai se aperfeiçoando o nosso intelecto, desvendando novas leis, novos conhecimentos, a gente vai interpretando melhor o próprio Evangelho de Jesus e a própria filosofia espírita como um todo, né? Nisso que você falou é interessante porque
Às vezes nós não temos nem vocabulário para criar uma explicação, né? Então, a gente para pensar na época de Jesus, né? A própria Haroldo, quando ele explica naquela tradução que ele fez lá do Novo Testamento, né? Uma tradução do original do aramaico. Ele comenta, né, que muitas palavras ali, uma palavra era significado para um monte de coisa. Então, quando eu colocava irmão, poderia ser primo, poderia ser sobrinho, poderia ser um monte de tantas outras coisas. Então, imagina nós, hoje já evoluímos bastante com relação à questão da escrita, a questão da palavra, mas com certeza ainda, para esses níveis, o Pereira que gosta de falar sempre sobre isso, da física quântica, né, dessas questões assim que ainda estão se desenvolvendo. Muitas palavras ainda não têm, né, para poder explicar aquele evento que está acontecendo. E quando não tem palavra, né, como que você vai conseguir denominar uma coisa que para o espírito é muito comum e para nós a gente não consegue explicar? E aí você pega assim até hoje em dia entre países, por exemplo, para nós brasileiros, a gente tem a palavra saudade, que vem do latim, né? Saudade, tal. No espanhol também tem. Já no inglês não existe a palavra saudade, né? Existe a palavra sentir falta. Só que para nós sentir falta e saudade são coisas diferentes, né? Ah, não, eu sinto falta, não, sinto saudade. A gente sente que é uma palavra diferente. E lá para eles é a mesma coisa. Então imagine se entre dois países já existe essa diferença, a dificuldade às vezes de se expressar entre palavras. Agora imagine você tentar explicar um plano espiritual e um plano espiritual às vezes mais elevado, né, do que a gente tem conhecimento com as palavras que a gente tem. Fica muito complicado. E você está colocando ainda palavras. Agora, nós sabemos que a comunicação entre os espíritos é o pensamento. Olha, você imagina como que você vai interpretar o pensamento de um espírito que está passando a comunicação para nós, de um médium aqui no mundo terreno, no espírito, se você não tem conhecimento. Como é que você vai captar o pensamento? Você não consegue. Você falou ele não consegue captar o que aquele espírito está falando para transformar na nossa linguagem aqui terrena. Entende a dificuldade disso? Por isso que os espíritos, às vezes, têm certas dificuldades até de transmitir isso. Por isso que ele fala, não tem condições de passar para vocês hoje que você não consegue captar o pensamento, né? Não, perfeito a colocação. Até me lembrei de um trabalho num grupo mediúnico, nós estávamos nós dois, isso já conta aí uns 5 anos atrás, mais ou menos. A médium que estava dando a comunicação, né, ela estava tentando exemplificar o que ela estava vendo. Ela não era que estava dando condição, era que estava tendo a visão. Tentando exemplificar o que ela estava vendo. E era questões de guerra e tal, e ela falando que tinha um homem com uma caixa quadrada nas costas, né? Só que a caixa era cheia de fio e tal, e ela tentando trazer isso, né? Aí eu, de fora, que estava analisando ali a questão ali, e todas as outras comunicações, eu falei, era aqueles soldados que faziam a comunicação, que andavam com a mochila nas costas, né? E o telefone, né? Que eles andavam lá para fazer a comunicação com os batalhões. E era realmente aquilo, né? Que quando a gente conseguiu identificar aquilo, já veio outra comunicação no mesmo sentido que desenrolou o restante. Então, você vê que é difícil mesmo para o médium, às vezes, quando se depara com um objeto, com alguma coisa que ele não tem conhecimento, ele conseguir trazer na essência aquilo que ele está vendo. Né? É por isso que é importante o dialogador, os médios, ele ter um conhecimento mais amplo, né? Quanto mais conhecimento ele tem, mais facilidade ele vai ter de transmitir essas comunicações, que ele está mais apto a captar, que nem você vê imagens e questões que ele está vendo lá de uma maneira mais compreensível, que ele entende, né? Que é pensamento, é sentimento. Então, como é que você vai captar o pensamento? Você não conhece, você nunca viu aquilo, né? Você vai dar, como você falou, fica descrevendo, né? É uma caixinha quadrada, tal, como se fosse uma pessoa que já tinha conhecimento de literatura, de ler, de guerra, que nem você falou que já tinha conhecimento, você já foi direto, falou, isso aqui é um transmissor que eles usam na Segunda Guerra, usava muito, né? A gente via nos filmes, inclusive naquelas fitas, o cara ia atrás e o cara ia com aqueles aparelhos nas costas lá, para os caras se comunicarem, né? Então, bem claro para uma pessoa que já tinha isso na mente dele, que ele conhecia isso. Mas para quem não conhecia, que não sabia, né? Ele tem que escrever detalhes, né? Fica muito difícil, né? Escrever a forma do negócio. Vamos lá, então, vamos dar continuidade. Também interessante. Mas na época em que viveis, há luz que apenas
clareia, um pequeno número vai brilhar para todos. Olha, trabalhai, pois, para compreenderdes a grandeza, o poder e a majestade, a justiça de Deus, para compreenderdes a sublime beleza de suas obras, para compreenderdes as magníficas recompensas concedidas aos bons e os castigos infligidos aos maus. Enfim, para compreenderdes que o único objetivo a que deveis aspirar é o de vos aproximar dele. Jorge, bispo de Periguil, Salar, né? Feliz por ser um dos guias do médio. Olha, ele falou do George, eu entendi direito que o George era bispo de Perigord, de Sarlat, será isso? Pelo que eu entendi, sim, né? Interessante. E ver que ele faz até uma profecia aqui, né, Pedro? Porque na última linha ele diz o seguinte, ó. Mas, na época em que viveis, a luz que apenas clareia um pequeno número vai brilhar para todos. E hoje a gente não está vivendo exatamente isso, né? Esse ensinamento, esse acesso a esse conhecimento já não está praticamente para todos, né? Então, basta a gente procurar no lugar certo e utilizar daquele meio para encontrar coisas boas, né? Então, eu costumo citar bastante o YouTube, né? No YouTube, você tem de tudo, de coisas boas a coisas péssimas. Então, se você sabe, faz uma seleção de vídeo. Eu quero estudar hoje sobre emancipação da alma. Aí você vai lá e pega, com certeza vai encontrar vídeo ali também nosso, da nossa Casa Espírita, falando sobre isso. Da FEP, da FEB, da não sei onde. Você junta lá uns 15 vídeos, assistir esses 15 vídeos, e vamos tentar entender o que fazer um compilado disso e entender realmente o assunto. Você vai sair entendendo, né? Agora, se você vai para esse tipo de ferramenta, que é o YouTube, e vai procurar só coisa ruim, você também vai estar sendo bombardeado por coisas ruins, porque o mesmo produto, o mesmo equipamento que eleva também derruba. Aí também tem que tomar cuidado, que às vezes, eu acho assim, que no momento que nós estamos agora, que é necessário que está um grande, vamos dizer assim, desenvolvimento intelectual, né? Que eu acho que é necessário, até pelo texto que nós colocamos anteriormente lá, para as pessoas poderem discernir o que é certo e errado. Só que, em contrapartida também, que nós comentamos aí, essa facilidade de comunicação, ela, vamos dizer assim, ela é muito eletiva, porque muitas pessoas desenvolveram intelectualmente, mas muitas outras param no tempo, em vez de estudar, de colocar, vai pesquisar direto no YouTube, em vez de fazer uma pesquisa séria, de fazer repetir, de analisar, né? Quer dizer, vai pegar sempre o que os outros estão pensando, né? Ela para ela assim, fica preguiçosa de fazer uma análise, né? De analisar o texto. Então, mas isso também tem essa parte perigosa. Porque, como você falou do YouTube, do Google, você quiser fazer uma pesquisa, em vez de você começar a repetir, você já vai lá e busca. Mas se você não tem capacidade intelectual de discernir aquele texto, você pode cair em algumas armadilhas terríveis, nós sabemos disso, né? Até algumas linhas filosóficas, religiosas aí, que às vezes aparece aí, nós já vimos aí também aquela questão de envolver crianças e jovens aí a algumas práticas até suicidas, né, de fazer algumas coisas. Por quê? Porque não tem um desenvolvimento intelectual ali ainda de discernir, vai copiar, vai pelo que o outro falou, né? Quem é hoje, que está hoje aqui no mundo terreno, ganhando muito dinheiro, é esses, como é que fala aí, da internet aí? Influencers. Influencers, não é hoje as coisas quem são esses influencers? São pessoas que as pessoas estão seguindo para ver o que eles estão falando, eu vou seguir o que ele está falando. Independente se está certo, não tem uma análise, né? Então, tem os dois lados da moeda aí nesse sentido, que a gente tem que analisar bem isso, porque realmente está tendo uma grande massa, né, de pessoas que, em vez de estudar, resolve só seguir o que os outros estão falando, né? É perigoso isso também, né? É perigoso. Tem bastante filmes nesse quesito, né? Das pessoas que ficam muito viciadas e dependentes dessa questão fácil, que é a internet, que no momento que, se necessário for acabar com a internet, não consegue mais fazer nada, né? Não consegue manusear um livro, não consegue, né? Porque hoje é fácil, você vai ali no Google, ou mesmo um livro em PDF, dá um localizar e você acha a palavra lá do livro. Eu me admiro muito quando o Kardec, né, às vezes está citando a revista e de repente ele fala,
essa mensagem já foi incluída lá no mês de maio de 1958 e tal. Falei, olha a capacidade que ele tinha de fazer um sumário, de fazer as indexações, que com certeza era papel, era fichinha, né? Ficha e tal, e ele sabia onde que estava. Hoje, para nós, é muito mais fácil. Então, concordo com você, as pessoas têm que utilizar com parcimônia, né? Utilizar da facilidade, mas sem continuar desenvolvendo. É uma crítica que eu sempre faço do chat GPT. Inclusive, aqui, ó, tem a aba dele, fica aberta a vida inteira no meu computador aqui, porque eu utilizo bastante. Mas, hoje, ele tem o conhecimento por quê? Porque alguém já pensou, um ser humano já pensou, já escreveu sobre aquilo, e ele consegue trazer, né? Até as correções de escrita, escreve de um modo mais formal. Ele consegue escrever de um modo mais formal, porque alguém já estudou bastante e escreveu muitos textos de modo formal. Mas se nós ficarmos só pedindo para ele escrever de modo formal, nós paramos aqui a nossa evolução de escrita formal. Por quê? Porque nada mais além disso será criado. E se nada mais disso será criado, ele não conseguirá aprender mais. Né? Então, que às vezes a facilidade, ao invés dela te dar um salto na evolução ali, no intelectual, ele vai te barrar, né? Ele vai te limitar. Até nas questões tanto moral como intelectual. Eu acho que a facilidade está aí, o que você falou, eu acho bacana isso. Você vai lá e compara vários autores, vários tipos de artigos, mas você tem que ter a capacidade tua, dentro dos seus ensinamentos, de discernir, falar, poxa, esse aqui me parece, esse aqui está mais adequado com os conhecimentos que eu tenho, esse aqui está totalmente fora. Senão você vai só seguir aquela pessoa que está falando do influência aí. Você tem que tomar decisão, você não toma decisão sua. Até moralmente falando, não, mas a pessoa falou que era certo. Ué, mas e daí? Para você tá certo ou tá errado, né? Você tem que ter o teu livre-arbítrio. Por isso que eu falei da questão do livre-arbítrio. A responsabilidade é tua. Não é porque você seguiu o outro, né? Vai querer responsabilizar o outro porque o outro te ensinou errado, né? E parece que nem um filme que eu assisti faz um tempo atrás, um filme bem bom. Ele, não lembro o nome, acho que é Suspeitos, alguma coisa assim. É um crime, acho que 4 suspeitos. E ele vai contando a história do ponto de vista de cada pessoa. A cada pessoa que ele está contando o ponto de vista, você tem certeza que foi aquela pessoa. Aí ele troca para o segundo suspeito. Aí você diz, não, foi essa pessoa. Aí você vai mudando, né? Então, é interessante essa junção, quando se junta vários materiais, para ver se o teu pensamento vai ou ele muda. Né? Ah, não, agora mudou. Olha, é verdade, eu estava pensando diferente. Aqui no próprio estudo da Revista Espírita, quantas concepções diferentes eu tirei e mudei de pensamento. Por quê? Porque o Pereira estava aqui, a Sônia estava ali, a gente conversava, discutia ali e tal, os próprios colegas, às vezes, que mandam ali mensagem no chat, né? A gente pega e muda. E isso que é o interessante. Kardec sempre falou isso, né? Que a fé raciocinada, o espiritismo sempre se evoluiria da forma como a ciência comprovasse. Eu, sinceramente, acho que praticamente nada que a ciência veio trazer que ele desmereceu o espiritismo, mas ele deixou isso em aberto, já para que nós não tivéssemos esse entrave, né? De dizer, não, ele não vai mudar porque a ciência agora falou outra coisa, o espiritismo vai ter que ser isso, que é um dos problemas das demais religiões, né? Mantém-se ainda aquele pensamento que cientificamente comprovado que não poderia ser, mas porque está escrito tem que ser. E o Espiritismo deixou isso em aberto para que a gente conseguisse evoluir, tanto na moral quanto na intelectual. Continuamos? Então, dando continuidade aí aos ensinamentos de sessões espíritas, outro tema agora, a inundação. Mir H. de Innsbruck, traduzido do alemão. Tem que ser a palavra do alemão ali, né? Um dia surgiu uma fonte numa região outrora estéril. A princípio não passava de um delgado filete de água a correr na planície, a qual não deram muita atenção. Pouco a pouco, esse fraco regato engrossou, tornando-se ribeirão. Alargou-se, invadiu as terras vizinhas, mas as que ficaram descobertas foram fertilizadas e produziram a 100 por 1. Contudo, um proprietário ribeirinho, descontente por ver seu terreno recuado, tentou deter o curso para conquistar a porção coberta pelas águas, julgando, assim,
aumentar as suas riquezas. Ora, aconteceu que, reprimindo o ribeirão, submergiu tudo, terreno e proprietário. Tal é a imagem do progresso. Como um rio impetuoso, rompe os diques que se lhes opõem e arrasta com ele os imprudentes que, em vez de ele seguir o curso, procuram entravá-lo. Será o mesmo com o espiritismo. Deus o envia para fertilizar terreno moral da humanidade. Bem-aventurados os que souberem aproveitá-lo. Infelizes os que tentarem opor-se ao desígnio de Deus. Não vede avançar a passos de gigante pelos 4 pontos cardeais? Por toda parte sua voz a fez-se ouvir. E logo cobrirá de tal modo a dos inimigos, que esses serão forçados ao silêncio e constrangidos a se curvarem ante a evidência. Homens, os que tentam entravar a marcha irresistível do progresso, os preparam rudes provas. Deus permite que assim seja para castigo de uns e glorificação de outros. Mas vos dá no Espiritismo o piloto que vos deverá conduzir ao porto, levando nas mãos a bandeira da esperança. O Rioen, avô do médium, Allan Kardec, é tudo meio parente, né? Legal, né? E bom, né? Bacana. Porque vamos considerar, né, que para aquelas pessoas ali que estavam e participavam com Kardec, não eram simples médiums, né? Com certeza a espiritualidade tinha escolhido também pessoas, né, com condições para ajudar Kardec, né, nessa codificação, nesses estudos que ele trazia, porque uma coisa foi a questão de escrever o livro, ler o Evangelho e tal, aqueles espíritos aí que vinham ali de escola altíssimo elevado, né? Como a gente vê de Santo Agostinho, até próprio Francisco de Assis, que vem, né? São Francisco de Assis, que vinha e comentava. Mas tinha todos os outros estudos que Kardec também fazia para trazer à luz a questão do espiritismo. Então, com certeza, aqueles médiuns que estavam ali já eram médios também com condições. E se era um médium com condições, provavelmente vinham já de famílias que também tinham condições. Então, o avô provavelmente já eram pessoas boas, né? Que agora, no plano espiritual, conseguiam trazer impressões para ali para o neto que estava reencarnado ainda. E eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Isso é uma das coisas que eu sempre comento em casa. Às vezes, lógico que nem como diz minha esposa, quando está assistindo lá o documentário, vem aquele comercial lá dos médicos sem fronteiras, e toca aquela musiquinha triste, né? Mostra os médicos lá nas regiões mais remotas do mundo e tal, né? E ela sempre comenta, nossa, dá um dó de ver essas crianças. Eu falei, lógico, que dá dó se a gente pudesse ter condições de ajudar todo mundo a ajudar. Eu falei, mas como a gente não tem tantas condições, você tem que começar ajudando sua própria família, seu círculo de amigos, seu círculo da casa espírita que você está, né, seu bairro, você começa de dentro para fora, para ir ajudando, porque com certeza ao nosso lado tem alguém que precisa ser ajudado. Então, se você começa dentro da sua família, que tem pessoas que não têm condições, você ajuda, que não tem conhecimento, você ajuda a angariar conhecimento e tal, essa sua família vai, de alguma forma, evoluir, né, e vai chegar ao ponto de que nem o avô do médium ali, vai começar a ter um conhecimento e poder ajudar quem ainda está reencarnado, às vezes através de comunicação, intuição, e etc. Tá? Sei se é mais ou menos nesse pensamento, Pereira. Inclusive você comentou sobre essa questão aí dos que ficavam próximos de Kardec. Para mim, isso aí para mim é bem claro que um advento tipo esse, vamos dizer até a vinda de Jesus quando ele veio no mundo terreno. Então, quando eles vêm preparados, que vão ter grandes conhecimentos, grandes filosofias, já vem tudo preparado, a gama de espíritos ao lado, né? Os apóstolos, Jesus veio tudo preparado já, aqueles que viriam participar junto ali, né?
Eles se reuniram, já reencarnaram nas épocas certas, e do Kardec a mesma coisa. Então, já foi preparado na época de reencarnação, mesmo quando vinha Kardec, todos aqueles espíritos que iam participar da codificação, como médios, como colaboradores ali, tudo junto, né? Então, nós sabemos que não é uma coisa assim, feita por acaso, chegou assim, o Kardec chegou aqui agora, vai colocar. Já existia toda uma programação, porque é um advento, vamos dizer assim, de grandes conhecimentos de filosofia espírita, né? Então, existe toda a preparação. E tem que ser assim, sempre é assim, né? Tudo preparado, não existe assim uma coisa assim muito... E tanto é que se fala até que se o Kardec... tudo existe um livre-arbítrio, você pode escolher ou não, né? Se o Kardec não desse conta, ou ele poderia ter rejeitado, assumir esse papel, né? Porque ele teve que abrir mão das condições sociais dele na época, já existia outros espíritos, né? Que estavam preparados para... que se fala que era Leon Denis, não sei, alguns comentários, né? Porque se o Kardec não rejeitasse, falar, eu não, por motivo qualquer que ele tinha o livre-arbítrio de chegar aqui no terreno, teria outro. Então é assim, não existe assim. Quando chega o momento de se grandes revoluções morais, intelectuais, filosofias, é tudo preparado que vai ter que vir, vem mesmo. Né? Não é assim, improvisado na hora, né? Como digamos assim. Sim, não tem como conter, né? Não tem. Às vezes até demora, né, mais do que a gente imagina, né? Porque segundo o que a gente lê na doutrina, né, era para ser, era já para estar muito mais, né, ramificado essa questão do espiritismo e as pessoas numa condição melhores até pelo conhecimento e demorou um pouco mais, né, já está demorando um pouco mais, mas de qualquer forma, hoje a quantidade de pessoas que têm conhecimento sobre questões espíritas comparado lá a praticamente 20 anos aí que eu quase 20 anos que eu já estou na doutrina é muito maior, né? Eu me lembro quando eu tinha lá meus 18 anos, o primeiro contato que eu tive com a doutrina, eu não sabia absolutamente nada. Hoje, com qualquer pessoa que você conversa, a pessoa tem mais ou menos uma ideia do que é uma reencarnação, tem uma ideia do que é uma comunicação espírita. Então, eu, naquela época, não sabia de nada. Então, ele deu uma evoluída boa, né, nessa questão do espiritismo como uma dos mecanismos para o progresso moral e intelectual das pessoas. Interessante. E com essa dissertação, a gente encerrou o mês de maio de 1861. Vamos dar início agora ao mês de junho de 1861. Ele é um teminha um pouco longo, bem interessante, mas é um pouco longo. Então, provavelmente a gente vai ter que parar na metade dele, mas vamos até onde permitiu o nosso tempo. Pode continuar para nós, Pereira? Vamos lá. Então, Revista Espírita, né? Que é o jornal. Olha, é interessante até esse título, né? Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, né? Eu colocava ali. Então, ano 4, junho de 1861, número 6, né? Que é o junho, né? Então, agora ele vai a Schanning, Discurso sobre a Vida Futura, né? Preparado por Schanning no domingo de Páscoa de 1834. Você vê que Kardec sempre buscava artigos anteriores, né? Após a morte de um dos seus amigos. Quase 30 anos, né? Quase 30 anos. Então, pense, né, é um discurso, né? Então, um discurso ali que ele fez no domingo de Páscoa. Então, pense, né, o quão significativo era esse tipo de discurso, né? E muito antes de qualquer menção ali de Kardec começar ali com a codificação espírita. A preparação já vinha de antes, muito tempo antes, né? Então, Kardec coloca aqui, várias vezes temos reproduzido nessa revista ditados espontâneos do espírito Schanning, que não desmentem a sua superioridade de caráter e de inteligência. Por certo, nossos leitores serão gratos por lhe darmos uma ideia das opiniões que ele professava em vida, pelo seguinte fragmento de seu discurso, cuja tradução devemos à gentileza de um dos nossos assinantes. Sendo seu nome pouco conhecido na França, faremos precedê-lo de breve notícia biográfica. William Ellery Channing, né? Nasceu em 1780, em Newport, Rhode Island, estado de Nova York, americano. Hein? Seu avô, William Ellery, assinou a famosa Declaração da Independência. Channing foi educado na... Seria interessante, só um parênteses.
Hoje, os Estados Unidos é tido como um país quase, assim, sei lá, 60, 70% é protestante, né? Os Estados Unidos ele tem a questão lá evangélica deles muito mais maior do que aqui no Brasil, que é bem mais misto, né? Acho que ainda é 50% católico e o resto outras religiões. E tá, era lá nos Estados Unidos. Mas olha a linhagem que veio dele, né? O seu avô, William Ellery, assinou a famosa Declaração da Independência. Então, ele era uma pessoa de escola importante da época, né? Pelo menos vinha de uma família assim. Channing foi educado em Harvard College, destinado à profissão médica, mas seus gostos e aptidões o levaram à carreira religiosa. E, em 1803, tornou-se ministro da Capela Unitarista de Boston. Sempre permaneceu nessa cidade, professando a doutrina dos unitaristas, seita protestante que conta numerosos adeptos na Inglaterra e na América, nas camadas mais elevadas. Fez-se notar por seus pontos de vista amplos e liberais, por sua eloquência notável, por suas numerosas obras e pela profundidade de sua filosofia. E, contando no número dos homens mais destacados dos Estados Unidos, partidário declarado da paz e do progresso, pregou sem trégua contra a escravidão e fez essa instituição uma guerra tão obstinada que a muitos liberais tal excesso de zelo prejudicial à sua popularidade, por vezes parecia inoportuno. Seu nome fez autoridade entre os anti-escravagistas. Morreu em Boston em 1842, aos 62 anos. Gannett sucedeu como chefe da seita dos unitaristas. Interessante, né? Vamos ver agora o discurso dele, que o Kardec falou que traduziram para ele, né? Então, o discurso agora. Para a massa dos homens, o céu é quase sempre um mundo de fantasia. Falta-lhe substância. A ideia de um mundo no qual existam seres sem corpos grosseiros, espíritos puros ou revestidos de corpos espirituais ou etéreos, parece-lhes pura ficção. Aquilo que nem se pode ver nem tocar não lhes parece real. Isso é triste, mas não é de admirar. De fato, como é possível que homens mergulhados na matéria e em seus interesses, não cultivando o conhecimento da alma e de suas capacidades espirituais, possam compreender uma vida espiritual mais elevada? E é difícil mesmo, né, Pedro? Se você não tem esse conhecimento, assim, Vamos pegar o espiritismo como essa doutrina da comunicação espírita. E quando você vai conversar com uma pessoa que é de berço, por exemplo, ali de uma religião mais ortodoxa, a pessoa ela não consegue compreender, ela não consegue, não é que ela não acredita, às vezes ela não consegue compreender que isso seria possível de tal forma. E é uma coisa que para nós é simples, né? Então, por exemplo, que nem eu estava vendo ali a questão ali do testemunho que deu ali o diretor do filme do Nosso Lar 2, falando que enquanto eles gravavam, vinha cheiro de rosas e tal, né? Nossa, para quem lê e é de fora, fica admirado, né? Nossa, olha que doido isso, cheiro de rosas. Mas cheiro de rosas é uma das coisas mais comuns que a gente vê nos grupos mediúnicos, né? Principalmente nas orações finais, quando vem ali a equipe espiritual para fazer limpeza no ambiente, é o cheiro das rosas que a gente vê. Então, é essa questão de como que nós vamos colocar para a pessoa que não acredita que pode ter seres espirituais outras questões do plano espiritual. É muito difícil de acreditar mesmo, né? Isso aí também é um cuidado que nós temos que ter, nós espíritas, que nem que você que para nós é natural. Às vezes, quando estamos conversando em determinado grupo de pessoas, da maneira que você vai colocar as palavras, porque senão você vai criar uma intriga, né? Não tem como. Assusta, né? Você tem que aprender, tem que ir meio devagarinho. Eu tenho aprendido a falar isso, às vezes, até na família, né? De falando de uma maneira assim mais, sei lá, exemplificando mais, porque você chega e começa a falar alguma coisa
A pessoa não vai entender nada, que você falou, vai ficar boiando, né? O que esse cara está falando? Quem é esse cara, né? Bom, vamos lá. A multidão considera como sonhador, aí, ó, visionário, aquele que fala claramente com alegria de sua vida futura e do triunfo do espírito sobre decomposição corpórea. Esse ceticismo sobre as coisas espirituais e celestes é tão irracional e pouco filosófico quanto aviltante. Aí uma outra parte, que ele pegou parte do discurso, né? Então ele deve ter cortado ali, por isso que ele colocou ali. Enquanto é pouco racional imaginar que não haja outros mundos além destes, outro modo de existência mais elevado que o nosso, quem é aquele que, percorrendo os olhos sobre esta criação imensa, pode duvidar que não haja seres superiores a nós, ou ver algo despropositado em conceber o espírito em estado menos circunscrito, menos entravado do que na Terra? Em outras palavras, que haja um mundo espiritual? É bem interessante. E a questão, a gente fala, às vezes a gente fala, no plano espiritual. A gente esquece que plano espiritual é como se fosse as próprias cidades, né? Então, algumas mais evoluídas que outras, com pessoas mais evoluídas, menos evoluídas, né? Então, no plano espiritual, né, ele é, na verdade, a, uma situação mais perfeita do que a gente está aqui, porque a Terra em si, ele é a reprodução um pouco mais grosseira do plano espiritual. Então, às vezes ele diz, plano espiritual, não, tá todo mundo perfeito, então plano, não, plano espiritual também tem as suas diferenças de evolução, né? E nós temos que pensar o plano espiritual como dimensões diferentes, né? Porque tá tudo junto, né? Não tem como, é só apenas dimensões diferentes do local que você está, né? Acho que é no outro, né? Ou é esse aqui? É no outro. Aqueles que nos deixaram por outro mundo devem tornar-se por este um interesse ainda mais profundo. Seus laços com os que aqui deixaram se depuram, mas não se dissolvem. Seu estado futuro. Só um parênteses aqui, olha que interessante essa frase que ele já trouxe. Ó. Aqueles que nos deixaram por outro mundo devem tomar por este um interesse ainda mais profundo. Seus laços com os que aqui deixaram se depuram, mas não se dissolvem. Ou seja, essa ligação que a gente tem com as pessoas, né, com o nosso círculo familiar, com o nosso círculo de amigos, não é porque a gente morreu, morreu, acabou o laço, né, acabou. Agora não me importo mais com você. Não, a gente ainda tem esse laço e muitas vezes a gente está de lá tentando intuir as pessoas daqui a ajudar a ir no bom caminho, né? Tanto o lado positivo como negativo também, né? Que os ódios também, a mesma coisa. Ficou lá, se tem algum. Por isso que fala, se aceitar é com o teu irmão enquanto você está caminhando junto, né? Porque dá a impressão que morreu, acabou. Não, já sabemos que não, né? Então vamos lá. Seu estado futuro é o melhoramento do estado presente? Se a inteligência deve ser fortalecida e o amor ampliado, a memória pode ser fundamental da inteligência. Deve agir sobre o passado com energia maior. E todas as afeições benévolas que aqui conservamos devem receber uma atividade nova. Supor apagada a vida terrena do espírito seria destruir a sua utilidade. Romper a relação dos dois mundos e subverter a responsabilidade. De outro modo, como recompensa e o castigo atingiriam a existência esquecida? Não. É preciso que conosco levemos o presente, seja qual for o nosso futuro, feliz ou desgraçado. Os bons formarão, verdade, laços novos, mais santos, mas sob a influência expansiva desse mundo melhor. O coração terá uma capacidade bastante grande para reter os laços antigos à medida que forma novos. Lembrar-se-á com ternura do seu lugar de nascimento, enquanto goza de uma existência mais madura e mais feliz. Se eu pudesse imaginar que aqueles que partiram morrem para os que ficam, eu os honraria e amaria mesmo.
O homem que deixando-os esquece os seus, parece desprovido dos melhores sentimentos de nossa natureza. E, se em sua nova pátria os justos devessem esquecer de seus pais na terra, se ao se aproximarem de Deus devessem cessar de interceder por eles, poderíamos achar que a mudança lhe foi proveitosa? Interessante, né? Então, na medida que você vai evoluindo, as pessoas que vão ficando, que não importa mais. Pô, mas vamos pensar assim, principalmente nos pais e nos filhos, que são as nossas ligações mais fortes. Né? De que adianta a gente estar no mundo, um plano espiritual elevado, como diz a gente brinca muito, vendo os anjinhos tocar harpa, né? Sendo que um filho nosso ainda está reencarnado ali sofrendo. Não tem como esquecer isso, né? Então, não importa onde você está, se você está bem, lógico que você vai ter essa ligação. E se não tivesse essa ligação, será que é proveitoso você estar lá, sabendo que o teu familiar ainda está numa condição ruim, né? E você não poder fazer nada para ajudar? Não faz sentido, né? Poderia se perguntar se os que são levados ao céu não apenas se lembram com interesse dos que deixaram na terra, mas ainda se têm um conhecimento presente e imediato. Não tenho nenhuma razão para crer que tal conhecimento não exista. Estamos habituados a considerar o céu como afastado de nós, mas nada o prova. O céu é a união, a sociedade dos seres espirituais e superiores. Não pode esses seres povoar todo o universo, reproduzindo o céu por toda parte? Como nós. É provável que tais seres sejam circunscritos por limites materiais? Disse Milton. Milhões de seres espirituais percorrem a Terra, tão bem quanto velamos, como quando dormimos. Essa é uma questão, né, que a gente sempre comenta, né, a questão de necessidades fisiológicas, biológicas, ela é oriundo do nosso corpo. Quem precisa dormir, né, é o nosso corpo. Um espírito evoluído precisa dormir, não precisa se alimentar e tal. Né? Então, enquanto nós estamos dormindo, a espiritualidade continua trabalhando. Um sentido novo, uma nova visão poderia mostrar-nos que o mundo espiritual nos envolve por todos os lados. Mas suponde mesmo que o céu esteja afastado, nem por isso seus habitantes deixam de estar presentes e nós visíveis para eles, né? Porém, o que entendemos por presença? Não estou presente para aqueles dentre vós que o meu braço não pode alcançar, mas que vejo distintamente. Pergunta, né? Não está plenamente de acordo com o nosso conhecimento da natureza supor que os que estão no céu, seja qual for o local de sua residência, possam ter sentidos e órgãos espirituais por meio das quais pode ver o que está distante com a mesma facilidade como distinguimos que está perto? Essa também é outra questão que a gente sempre relembra aqui, né, Pereira, que é a questão de que os nossos órgãos sensoriais, né, olho, nariz, ouvido, o tato, né, eles são órgãos criados para que o nosso corpo tenha a sensação do externo, né, que a gente consiga interpretar o externo. Mas que o espírito ele não precisa desses órgãos para ele conseguir ver, para ele conseguir ouvir, para ele conseguir sentir. Por isso que nós, com o olho, a gente enxerga até uns 50 metros, até capaz de enxergar assim com algum pouco de detalhe. Mas na medida que vai ficando velho, o Pereira está usando óculos, né? Eu me tiro aqui, eu deixo meu óculos do lado ali, mas eu preciso de óculos também para ler, letra muito pequena. Então, os nossos órgãos, eles são fracos. E o espírito não, ele consegue ver de uma forma mais ampla. A percepção dele não é através do órgão, mas é através do todo. Né? Então, é muito mais prático para eles ver muito mais adiante do que nós vemos. Então, essa questão de presença. Mas será que ele está presente aqui? Então, eu estico o braço e pego ele está aqui? Não, presença, às vezes, não é isso, né? Não é ele estar próximo, ele está
ali, às vezes até por questão do pensamento, ele está se importando com a pessoa, seja de onde ele está ligado por pensamento e ele está na presença da pessoa, né? Isso é um problema nosso, terreno, né? Que nós queremos sentir, palpar, né? Queremos cheirar, abraçar, né? Então é difícil compreender isso, que uma sensação que você sente de arrepio ou de uma intuição é ali a presença dos amigos espirituais. Mas para pessoas meio incrédulas, é difícil ela querer acreditar nisso, né? Que ela queria ver, né? Tocar, abraçar, né? E não é por aí, né? Olha aqui que ele coloca aqui, ó. Nossos olhos percebem sem esforço planetas a milhões de léguas de distância. E com o auxílio da ciência, podemos reconhecer até mesmo as desigualdades de sua superfície. Podemos mesmo imaginar um órgão visual bastante sensível ou um instrumento suficientemente poderoso para permitir distinguir de nosso globo os habitantes desses mundos afastados. Por que então os que entraram na sua fase de existência mais elevada e estão revestidos de corpos espiritualizados, não poderiam contemplar nossa terra tão facilmente quanto na época em que era sua morada? Isso pode ser verdade, mas se o aceitamos assim, não abusamos. Poder-se-ia abusar. Não pensamos nos mortos como se eles nos contemplassem com um amor parcial, terreno. Eles nos amam mais que nunca, mas com afeição espiritual depurada. Tem por nós apenas um desejo, ou de que nos tornemos dignos de nós mesmos, dignos de reunirmos em sua morada de beneficência e de piedade. Sua visão espiritual penetra as nossas almas. Se pudéssemos ouvir sua voz, não seria uma declaração de afeição pessoal, mas um apelo vivificante a maiores esforços, a uma abnegação mais firmes, a uma caridade mais ampla, a uma paciência mais humilde, a uma obediência mais filial à vontade de Deus. Olha aí, ó. Então, o que que ele vem dizer, né? Às vezes a gente está num círculo de amizade, e o Pereira costuma falar bastante isso, eu acho bem prudente, é aquela questão, a pessoa que elogia demais, a gente tem que desconfiar. E às vezes nossos amigos, por ser amigos, eles nos passam muito a mão na cabeça, né? E aí a gente fica naquela estagnação. Aí, de repente, o que pode acontecer? Vamos imaginar, essa minha vozinha era muito boa e tal, me agradava, me dava bolachinha e tal. Desencarna a vozinha. Aí, de repente, vem uma comunicação da vozinha puxando a orelha. Olha, você está fazendo errado. Tá... mas não é a minha vozinha. Por quê? Porque ela era tão boazinha e tal, e não... agora está me repreendendo. Mas peraí, agora ela está num plano espiritual com conhecimento mais elevado e ela quer que você progrida. Né? Ela vir e ficar passando a mão na cabeça do outro, de novo, não vai adiantar nada. Então, esses espíritos que estão mais elevados, eles não vão ser espírito bonzinho, é aquela diferença. O que você quer? Um espírito bonzinho ou um espírito bom? O bonzinho é aquele que vai ficar ali te encebando. O bom é aquele que vai te ajudar a evoluir, que é o que ele veio trazer, né? Então, o espírito ele vem aqui, ele vai te dizer, olha, você tem que ter uma abnegação mais firme, tem que ser mais caridoso, tem que ter paciência, tem que ser mais humilde, tem que ter obediência, né? Para quê? Porque se ele observar que você não está tendo isso, é isso que você vai ter que fazer mudança. Olha a última pedacinho. Eles respiram a atmosfera de benevolência divina. E sua missão é agora mais elevada do que era aqui, né? Você falou, né? Dá para continuar mais um pouquinho? Perguntar-me-eis se os nossos mortos conhecem os males que nos afligem. Existirá sofrimento nessa vida bendita? Respondo que não posso considerar o céu senão como um mundo de simpatias. Parece-me que nada pode melhor atrair o olhar de seus habitantes benfazejos do que a visão da miséria de seus irmãos. Mas esta simpatia se dá origem à tristeza. Está longe de tornarem felizes os que sentem. Nesse mundo inferior, a compaixão desinteressada, aliada ao poder de abrandar o sofrimento, é uma garantia de paz, muitas vezes
proporcionando os mais puros prazeres. Livres de nossas inferioridades presentes e esclarecidos pela visão mais dilatada da perfeição da governância divina. Essa simpatia acrescentará mais encanto à virtude dos seres abençoados e, como qualquer outra fonte de perfeição, só fará aumentar-lhes a felicidade. Muito bem. Tá aí, né? E tem mais um trecho longo pela frente, você vê? Pensa, né? Esse aí foi um discurso de Páscoa, né? Como as pessoas gostavam de escrever e trazer esses temas bonitos, né? Reflexivos para você pensar, né? Principalmente depois da Páscoa, né? Que é a Páscoa da ressurreição. Olha o tema que ele veio trazer, né? Interessante. Muito bacana, né? Bom, meus amigos, tá aí mais um texto aí, mais uma parte do estudo da Revista Espírita para nossas reflexões e análise, né? Eu gosto sempre de repetir isso, que tudo deve ser analisado, estudado, comparado, raciocinado, né? Para que assim a gente possa compreender melhor isso. Aqueles que muitas vezes adentram, buscam alguns no YouTube, encontram esse texto, e às vezes não têm o conhecimento da doutrina espírita, da filosofia espírita, vai estudar o livro dos Espíritos, compra o livro dos Espíritos, começa a estudar, e vocês começarão a compreender melhor essa filosofia tão rica, tão bela, né, que nos ajuda aí a nosso desenvolvimento moral e também intelectual, né? Porque estudando a própria Revista Espírita, nós estamos conhecendo aí algumas personagens históricas, como a de hoje, né? Que às vezes fica desconhecida, conhecendo alguns hábitos de outras regiões e conhecendo os hábitos dos amigos espirituais. Então, assim, a nossa gratidão a Deus por mais essas oportunidades que tivemos essa tarde de estudo desta obra da Revista Espírita, que tanto nos ajuda a compreensão da filosofia espírita como um todo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido. Até mesmo pelo Evangelho, que é o nosso guia, nosso caminho para compreendermos as leis divinas. E a toda a equipe espiritual que nos acompanha nesses estudos, nos intuindo, nos ampliando o nosso discernimento, para podermos melhor compreender os estudos. Obrigado àqueles amigos que estão aqui presentes, nos acompanhando, e os amigos espirituais, que bem sabemos, com vários relatos, também se reúnem nos dias dos estudos para entrarem no estudo e conhecerem também essa obra. E muitos deles no mundo espiritual não tiveram oportunidade de estudar aqui no mundo terreno, aproveitam essas oportunidades para conhecerem esses estudos tão gratificantes. Mais uma vez, obrigado a Deus, obrigado a Jesus, e que possamos estar reunidos aqui na próxima semana para mais um estudo da Revista Espírita. Que assim seja.